Konnichiwa, konnichiwa, minasan. O genki desu ka? Olá pessoal, tudo bem? Bem, hoje nós vamos continuar com as nossas aulas de japonês. Hoje nós vamos aprender mais um tipo de vocabulário. Nesse caso, nós vamos aprender sobre profissões, que é muito importante. Né? Vamos aprender essas profissões em japonês e, na sequência, nós vamos continuar vendo outras profissões. Né? Vamos ver pouco a pouco para a gente não ter muita profissão ao mesmo tempo e ter problemas de nos adaptar com essas profissões. Vamos por parte. Quando vamos ter outras profissões, vamos colocar essas profissões de hoje em contextos, mais tarde vamos colocar em contextos, né, de gramática e em contextos de conversação para a gente fixar cada vez mais. Tá ok? Então, olhando aí, nós temos tango shi, tango shi, tango shi, que significa vocabulário 5. Agora vamos para o 6, para o 7 e nós vamos embora. Nós vamos continuar sempre, cada vez pegando mais vocabulário no japonês. Shigoto, 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 que significa profissão, trabalho. Lesson ichi, lesson ichi, lesson ichi, que significa lição 1, palavra origem inglesa. Tango shi, shigoto, shigoto, lesson ichi. Nós vamos ver hoje então essas profissões, são 5 profissões. Vamos ver quais são? Nós vamos ver como dizer aluno, aluno, estudante, né? Vamos aprender como dizer professor, vamos aprender como dizer médico, como dizer dentista e como dizer enfermeira. Ok? São esses 5 que nós vamos ver hoje, mas, como vocês sabem, no meu método, nós não estamos interessados em ver apenas palavras soltas, né? Nós vamos colocar essas palavras dentro de contexto. Vamos saber perguntar a profissão de outra pessoa, a profissão de alguém e a dizer a nossa profissão. Tá ok? Então vamos analisar. Primeira perguntinha que nós temos que aprender, primeiro contexto que nós vamos analisar hoje é essa expressão aqui. Ó. Vamos acompanhar. Então, anata significa você e nós temos a palavrinha shigoto, shigoto, que significa trabalho, profissão. Nós temos a palavrinha nan, que significa o que, quando aparece o verbo desu ka, quando aparece o verbo des, né, o verbo ser, geralmente a gente tem essa forma nan, que significa o que. Quando nós temos outra forma verbal, nós temos a forma nani, com i, né? Então, quem já viu, quem não viu ainda, é bom dar uma olhadinha nas outras lições sobre outros vocabulários, né, que nós já temos aí, outros vocabulários onde já apareceram essas estruturas, né? Então nós temos aqui, eu faço a pergunta com você, a resposta vai ser eu respondo, né? É bom que vocês saibam que no japonês geralmente não se usa os pronomes sujeitos, né? Fica subentendido pelo contexto. Quando fica subentendido pelo contexto, realmente não há necessidade de ser eu. Por exemplo, a pergunta aqui é: você faz isso? Então, na resposta não precisaria colocar o eu. Estou colocando aqui apenas para enfatizar, para a gente adquirir cada vez mais vocabulário e para a gente praticar mais. Mas o normal é não colocar quando fica subentendido a ideia. É como no português, né? A gente geralmente não usa o pronome, né? A gente diz vou ao cinema. Você não vai dizer eu vou ao cinema. Se quiser dizer, não há problema, mas não vai fazer diferença se você colocar ou não. No japonês também temos essa forma de pensar. Então, esse anata significa a palavrinha você, mas vocês vejam que quando nós trazemos um tópico, né, já vimos nas outras aulas, quando nós trazemos um tópico no japonês, ele é sinalizado pela posposição wa, que está aqui. Isso significa então que o anata não é o sujeito, não é o que está em destaque aqui, e sim o shigoto. Porque essa posposição no é o que indica posse no japonês. Então se você colocar anata, depois colocar shigoto, e você unir as duas com no, significa o trabalho de você. O trabalho de você é o seu trabalho, é a sua profissão. Então como é que diz sua profissão? Anata no shigoto. Ok?
Então, eu, no japonês, é watashi. Se eu quiser dizer o meu trabalho, eu coloco watashi e depois eu coloco shigoto. Para fazer meu, eu coloco watashi no. Coloco no, aí fica a expressão meu. Anata é você. Anata no passa a ser seu. Ok? Então, ele une o substantivo que vem na sequência. Então, nós temos aqui, anata no shigoto wa. Então, é o trabalho seu, quer dizer, a sua profissão. É a sua profissão que é o sujeito. Esse é o tema que nós estamos trazendo, por isso tem a posposição wa. Aí eu pergunto, qual é? Nan desu ka? Anata no shigoto wa nan desu ka? Qual é o seu trabalho? Qual é a sua profissão? É assim que a gente pergunta, né? É uma das formas, que tem várias, né? Aí você vai responder watashi wa. Você poderia dizer o meu trabalho, né? Watashi no shigoto, poderia ser também. Ou você pode apenas dizer eu sou e dar a profissão. Assim você pergunta qual é a sua profissão, você pode dizer eu sou professor, eu sou médico, né? Não precisa colocar a palavrinha profissão. Tá ok, pessoal? Então vamos lá? Anata no shigoto wa nan desu ka? Aí você vai colocar watashi wa, coloca a profissão, o trabalho e depois o verbo ser, desu. Vamos lá então? Watashi no shigoto wa nan desu ka? Watashi wa sensei desu. Qual é o seu trabalho? Qual é a sua profissão? Bom, eu sou professor. Eu sou professora nesse caso, né? Anata no shigoto wa nan desu ka? Watashi wa sensei desu. Anata no shigoto wa nan desu ka? Watashi wa gaikusei desu. Anata no shigoto wa nan desu ka? Watashi wa gakusei desu. Watashi wa gakusei desu. Anata no shigoto wa nan desu ka? Watashi wa sensei desu. Anata no shigoto wa nan desu ka? Watashi wa gakusei desu. Vamos em frente, então. Qual a sua profissão? Eu sou estudante. Qual a sua profissão? Eu sou professora. Então vamos ver agora como é que nós dizemos médico, né? Em japonês. Anata no shigoto wa nan desu ka? Watashi wa ishii desu. Watashi wa ishii desu. Ok? Esse ponto aqui é onde deveria ir a palavrinha, né? Nesse contexto. Watashi wa ishii desu. Eu sou médico. Anata no shigoto wa nan desu ka? Watashi wa kankoshi desu. Watashi wa kankoshi desu. Anata no shigoto wa nan desu ka? Watashi wa shikai desu. Watashi wa shikai desu. Então nós temos aí 5 profissões. Nós temos professor. Qual é que significa professor? Sensei. Nós temos a profissão aluna, gakusei. Gakusei. Temos a profissão médico, ishii. Ishii. Temos a profissão dentista, shikai. 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 E temos a profissão enfermeira, kankoshi. Kankoshi. Temos também outra forma de dizer enfermeira, né? Temos uma palavra que é muito originária do inglês, né? Nurse, que vem da palavrinha nurse, do inglês também. Mas vamos ficar com essa aqui, kankoshi, ok? Anata no shigoto wa nan desu ka? Watashi wa sensei desu. Anata no shigoto wa nan desu ka? Watashi wa ishii desu. Anata no shigoto wa nan desu ka? Watashi wa kankoshi desu. Anata no shigoto wa nan desu ka? Watashi wa shikai desu. Anata no shigoto wa nan desu ka? Watashi wa gakusei desu. Vamos virar a página e vamos fazer outra estrutura para enfatizar essas mesmas profissões, tá ok? Então aqui eu tenho o pronome pessoal kare. Kare, que significa ele no japonês. E para dizer ela no japonês, eu digo kanojo. 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 Então, esse parênteses aqui significa que eu posso colocar ele, quando for masculino, kare, e posso colocar ela, quando for feminino, kanojo. Então, se eu disser kare no shigoto, significa a profissão dele, o trabalho dele. Se eu disser kanojo no shigoto,
significa a profissão dela, o trabalho dela. Então nós vamos ter que analisar se está se referindo ao masculino e ao feminino e trocar aqui o sujeito de acordo, tá ok? E aí vai fazer a mesma perguntinha. Na verdade é a mesma pergunta anterior, a única diferença é que antes perguntava para você, Anata no shigoto wa nan desu ka? Agora eu estou perguntando qual é o trabalho dele ou qual é o trabalho dela. Kare no shigoto wa nan desu ka? Ok? Kanojo no shigoto wa nan desu ka? Ok? Então, a resposta vai ser, se for para ele, masculino, vamos dizer, kare. Kare no shigoto wa, e vamos colocar a profissão. Ok? Kare no shigoto wa, e vamos colocar a profissão. Aí vamos colocar depois a partícula wa, que é o tema que nós estamos discutindo, e depois vamos colocar o verbo des. Ok? Então vamos fazer o primeiro exemplo. Vamos ver o que vai aparecer aqui com o primeiro exemplo. Vamos fazer um exemplo aqui com a estudante. Nós estamos vendo aqui que é uma menina. Então, nesse caso, nós vamos fazer a pergunta, qual é a profissão dela? E como é que é ela no japonês? Eu digo, Kanojo no shigoto wa. Kanojo no shigoto wa nan desu ka? Aí eu vou repetir, eu vou fazer a resposta. Kanojo no shigoto wa gakusei desu. Gakusei desu. A profissão dela é estudante, tá ok? Vamos então começar, pessoal? Então vamos lá, vamos ver o que vai aparecer aqui, vamos ver o que vai aparecer. Opa, o que apareceu foi kankoshi. Kankoshi. Vocês sabem o que significa kankoshi? Kankoshi é enfermeira. Então, estamos nos referindo a ela. Então, como é que é ela no japonês? Ela no japonês é kanojo. Kanojo. Então, a pergunta vai ser, qual é a profissão dela? E a resposta vai ser, a profissão dela é enfermeira. Vamos lá então? Kanojo no shigoto wa nan desu ka? Vamos lá na forma afirmativa. Kanojo no shigoto wa kankoshi desu. Kanojo no shigoto wa kankoshi desu. Esse espaçozinho aqui, os 3 pontinhos, né? É para indicar que é o nome que vai ser colocado ali no meio. Então, o trabalho dela é enfermeira. Vamos repetir. Kanojo no shigoto wa nan desu ka? Kanojo no shigoto wa kankoshi desu. Vamos ver a próxima que aparece. A próxima que aparece é shikai. Você sabe o que significa shikai? Qual é a profissão? Dentista. Estamos nos referindo a ele. Então, como é que é ele no japonês? Kare. Kare. Então, vamos fazer a perguntinha. Qual é a profissão dele? Kare no shigoto wa nan desu ka? Kare no shigoto wa nan desu ka? Aí a resposta vai ser Kare no shigoto wa shikai desu. Kare no shigoto wa shikai desu. O trabalho dele é dentista. Ok? Vamos ver mais uma profissão. Ishi. Ishi. Está lembrado o que significa Ishi? Ishi significa médico. Então nós estamos nos referindo de novo a ele. Como é que é ele no japonês? Kare. Kare. Então vamos lá. Qual é a profissão dele? Kare no shigoto wa nan desu ka? Kare no shigoto wa nan desu ka? E aí a resposta vai ser Kare no shigoto wa ishi desu. Kare no shigoto wa ishi desu. Ok? Vamos agora ver o que aparece aí. Opa, apareceu sensei. Sensei, nós já sabemos que é professor ou professora. Então nós estamos nos referindo aqui a ela, porque o que está aparecendo aqui é ela, feminino. Então como é que é ela no japonês? Kanojo. Então a pergunta vai ser qual é a profissão dela. Vamos responder, a profissão dela é professora. Kanojo no shigoto wa nan desu ka? Kanojo no shigoto wa nan desu ka? Kanojo no shigoto wa sensei desu. Kanojo no shigoto wa sensei desu. Vamos ver agora mais uma. Bom, já vemos aqui, faltou aqui, né? Já foi kankoshi. Kankoshi, o que significa kankoshi? Enfermeira. Shikai, dentista. Sensei, professora. Ishi, médico. E gakusei, ok? Nós temos gakusei, que é estudante. Nós já vimos, né? Significa ela, então, nesse caso seria
Kanojo no shigoto wa nan desu ka? Kanojo no shigoto wa gakusai desu. Ok? E repetindo, né, só para enfatizar mais, se fosse enfermeira, enfermeira é ela, nós vamos dizer o quê? Kanojo no shigoto wa nan desu ka? Kanojo no shigoto wa kankoshi desu. Ok? Agora vamos ver com a seta. Você veja que a seta parou em enfermeira aqui, né? Como é que nós vamos fazer a perguntinha novamente, pessoal? Já conseguiu pegar a perguntinha? Vamos lá. Vamos lá? Kanojo no shigoto wa nan desu ka? Kanojo no shigoto wa kankoshi desu. Kanojo no shigoto wa kankoshi desu. Qual é o emprego dela? Qual é a profissão dela? Ela é enfermeira. E aqui, de novo, nós estamos nos referindo a ela. Como é que é ela? Kanojo. Kanojo no shigoto wa nan desu ka? Kanojo no shigoto wa nan desu ka? Kanojo no shigoto wa sensei desu. Kanojo no shigoto wa sensei desu. Vamos ver onde é que vai parar a seta. Opa, parou aqui em dentista. Como é que é dentista, pessoal? Qual desses aqui é dentista? Shikai. Vamos fazer pergunta para ele. Kare no shigoto wa nan desu ka? Kare no shigoto wa nan desu ka? Vamos fazer a resposta. Kare no shigoto wa shikai desu. Kare no shigoto wa shikai desu. Kare no shigoto wa shikai desu. Vamos ver onde é que vai parar a seta. Opa, de novo aqui. Vamos falar com a menina, então tem que ser kanojo. Kanojo no shigoto wa nan desu ka? Kanojo no shigoto wa nan desu ka? E aí a resposta? Kanojo no shigoto wa gakusei desu. Kanojo no shigoto wa gakusei desu. E aqui, vamos falar sobre ele, que é o médico. Então, kare no shigoto wa nan desu ka? Kare no shigoto wa nan desu ka? Então, vamos fazer a resposta. Kare no shigoto wa ishi desu. Kare no shigoto wa ishi desu. Kare no shigoto wa ishi desu. Ok? Vamos virar a página. Vou fazer mais uma perguntinha para a gente praticar essas perguntinhas no japonês. Não vamos trabalhar só com o vocabulário da profissão, mas com um contexto, tá ok? E aqui a perguntinha que nós vamos fazer é: Anata wa donna shigoto ga suki desu ka? Anata wa donna shigoto ga suki desu ka? Então, o que significa? Você, com a parte de tema, não é isso? Essa posposição de tema. Donna shigoto. Donna shigoto significa que tipo de trabalho, que tipo de profissão. Donna. Donna significa que tipo. Shigoto, trabalho, profissão. E suki desu. Suki desu significa o equivalente ao nosso verbo gostar com a partícula K, que é de pergunta. E não se esqueça que quando acontece o suki desu, sempre que aparecer o verbo suki desu, o que acontece? O substantivo vai com a partícula H. Não é isso? A partícula H que nós já vimos aí. Então nós vamos agora fazer a perguntinha. Anata wa donna shigoto ga suki desu ka? Aí a resposta, watashi wa, você vai dizer qual é a profissão e com a partícula H, suki desu. Ok? Então, que tipo de trabalho, que tipo de profissão que você gosta? Essa é a pergunta. Anata wa donna shigoto ga suki desu ka? Ok? Watashi wa sensei ga suki desu. Watashi wa sensei ga suki desu. Watashi wa sensei ga suki desu. Eu gosto de professor. Então, qual é que tipo de profissão que você gosta? Eu gosto de professor. Professora ou professor, ok? Então, Anata wa donna shigoto ga suki desu ka? Watashi wa gakusei ga suki desu. Qual tipo de profissão que você gosta? Eu gosto de estudante. Anata wa donna shigoto ga suki desu ka? Watashi wa gakusei ga suki desu. Gakusei com o ga, porque é partícula que vai na sequência do verbo gostar de. Então, qual é a profissão que você gosta? Eu gosto de estudante. Nós vamos agora o médico, né? Então vamos lá. Anata wa donna shigoto ga suki desu ka? Digamos que seja esse que você gosta, né? Anata wa donna shigoto ga suki desu ka? Watashi wa ishi ga suki desu. Watashi wa ishi ga suki desu. Eu gosto de médico.
Qual é a profissão que você gosta? Que tipo de profissão que você gosta? Ah, eu gosto de médico. Watashi wa ishi ga suki desu. Anata wa donna shigoto ga suki desu ka? E aí? Vamos ver qual é a profissão? Watashi wa kankoshi ga suki desu. Anata wa donna shigoto ga suki desu ka? Você gosta de qual profissão? Watashi wa kankoshi ga suki desu. Watashi wa kankoshi ga suki desu. Eu gosto da profissão enfermeira. Eu gosto de enfermeira. Watashi wa kankoshi ga suki desu. Anata wa donna shigoto ga suki desu ka? Watashi wa shikai ga suki desu. Então, se fizer a perguntinha, qual tipo de trabalho que você gosta? Qual tipo de profissão que você gosta? Você vai dizer, bom, eu gosto de dentista. Então, você vai dizer, Watashi wa shikai ga suki desu. Watashi wa shikai ga suki desu. Ah, você gosta de médico? Então, você vai dizer, Watashi wa ishi ga suki desu. Ah, você gosta de enfermeira? Então, você vai dizer, Watashi wa kankoshi ga suki desu. Você gosta de professor? Então, você vai dizer, Watashi wa sensei ga suki desu. Ah, você gosta de ser estudante? Então tudo bem, você vai colocar isso também. Ok? Sempre dizendo, Watashi wa gakusei ga suki desu. Ok, pessoal? Viram bem as perguntinhas? Olha aí, tem bastante perguntinhas, hein? Você não está aprendendo aqui só o vocabulário, você está aprendendo um monte de estruturas que você pode fazer perguntas, né? Que você precisa agora é praticar isso aí. Por quê? Porque nas próximas lições nós vamos trabalhar com vocabulários que vão repetir essas estruturas, né? Alterando algumas palavrinhas. Você vai ficar cada vez mais especializado nessas perguntinhas, né? E vai cada vez mais ficar ciente do que elas significam. Tá ok, pessoal? Então, arigatou gozaimasu, ok? Arigatou gozaimasu minasan. Sayonara, sayonara. A gente se vê, pessoal. Tchau, tchau, a gente se vê, ok?